Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Jefferson dos Santos e a palavra de Deus para nós nesse dia é: saia do meio dos porcos. Antes de você assistir o vídeo, peço que você me ajude se inscrevendo nesse canal, deixando seu joinha, deixe seu like, vai nos ajudar muito. E nos ajude a propagar o Evangelho, a anunciar o Evangelho. Seja um anunciador do Evangelho, compartilhando este vídeo. Compartilhe com bastante pessoas, ao máximo de pessoas que você puder. Nos ajude, se inscreva nesse canal, deixe o joinha e compartilhe. E sejam edificados em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus para nós hoje é: saia do meio dos porcos. O texto que eu quero usar está em Lucas capítulo 15, a partir do verso 16, que diz assim: E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Essa é uma história muito conhecida, a qual é uma parábola que está inserida no livro de Lucas, capítulo 15, a qual o nosso Senhor Jesus conta. Ele usa 3 parábolas, 3 histórias. O que é uma parábola? Parábola é uma alegoria. O que é uma alegoria? É uma história em que os personagens ou eventos são símbolos para representar outros eventos. E partindo disso, dessa história, dessa narrativa, desta parábola, Jesus vai trazer algumas verdades aos nossos corações. Primeiro, que saindo da casa do Pai, ou sair da casa do Pai, nós vamos enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades, alguns dissabores. Essa história é narrada sobre um jovem que decidiu sair da casa de seu pai e se aventurar pelo mundo afora. Só que fazendo isso, ele pede para o pai os seus bens, a sua herança, dizendo: Pai, eu quero a minha herança, dai-me a minha herança, parte da minha herança, porque eu vou sair e vou aproveitar a vida. E ele saiu, foi para uma terra longe, terra longínqua, a qual, estando lá, por aquilo que ele tinha, por aquilo que ele adquiriu, por aquilo que estava em posse de suas mãos, que era as riquezas que ele havia pegado, os bens que ele havia saído da casa de seu pai, ele conquista muitos amigos, ele conquista muitas pessoas. E é natural, quando nós temos coisas, pessoas se aproximarem até nós. É natural, quando nós temos coisas, temos posse, temos dinheiro, estar rodeado de pessoas. Não era diferente com este jovem. Este jovem estava com os seus bens, estava com aquilo que o seu pai havia dado para ele, repartido para ele. E ele estava gastando tudo. E quando ele tem posse, ele tem coisas, ele tem amigos, ele tem pessoas em sua volta. Mas ele, gastando tudo, usufruindo tudo dos prazeres, ele não vai vendo o dia passar, não vai observando as coisas acontecerem e nem se dá conta que o dinheiro está acabando. Quando ele tem dinheiro e quando ele tem posse, os amigos estão por perto. Quando ele está com os seus bens, os seus tesouros, pagando, gastando, comprando, ele tem pessoas ao seu lado, em sua volta. Não é assim em nossa vida? Parece que, olhando para esse texto, nós vamos viver momentos que nós passamos em nossas vidas. Quem nunca aqui, quando estava bem abastado, ou em mesas de churrascos, festas, eventos, estamos cercados de pessoas. Estamos cercados de pessoas que querem usufruir daquilo que nós temos. Mas se você quer descobrir quem são as pessoas verdadeiras, os verdadeiros amigos, é aqueles que permanecem
mesmo passando por crise. Sabe quem vai revelar quem é as pessoas em sua volta? A crise, o tempo de crise. Porque este jovem não percebeu, mas a crise chegou. Porque a fome bateu naquela cidade. E quando a fome chega, ele está sem os seus bens, sem o seu dinheiro, sem a herança que o pai lhe deu. Porque é assim, quando saímos da casa do Senhor, da casa do Pai. Quando estamos na casa do Pai, nós temos guarida. Quando temos a casa do Pai, estamos na casa do Pai, nós temos a presença do Pai. Só que esse jovem gastou todos os seus bens que o Pai havia lhe dado. E gastando, chegou a crise. E quando a crise chegou, ele olhou para o lado e não viu ninguém. Cadê os amigos que estavam em sua volta quando ele estava com o dinheiro, estava com os seus bens? Onde estão os amigos, as pessoas que estavam ao nosso lado quando nós estávamos bem? Estavam com a conta abarrotada, os churrascos, as festas, os eventos. Onde estão os amigos no tempo de crise? A verdade é que nós temos muitos conhecidos, mas amigos são poucos. Amigos são poucos. E aquele jovem, ele estava longe da casa do pai. Ele estava disperso. Ele estava com a mente, com a sua visão distante da casa do pai. E estava com o pai não mais no seu coração. E a crise chegou naquele lugar, naquela cidade, ao ponto dele olhar para um lado e para o outro e não ver ninguém. E aí foi procurar emprego. E não achava, porque a crise chegou. E quando a crise chega, meu irmão, não tem orgulho. Quando a crise chega, bate na porta, não tem orgulho que fique de pé. Note que aquele jovem era um filho, era herdeiro, tinha posses. Agora é simplesmente um jovem moribundo, sem um centavo no bolso. A Bíblia vai dizer no texto que nós lemos, no versículo 15, no versículo 16, melhor dizendo, que ele estava alimentando os porcos e desejava comer daquela comida, porque a fome estava tão tamanha que só lhe tinha esta comida, ou quem sabe, para ele, aquela lavagem, aquele resto de comida era o suficiente para sanar a sua fome. O que é comida de porcos para os nossos dias atuais? Comida dos porcos é você ceder aquilo que não era para você ceder. É você estar em ambientes que não era para você estar. É você viver coisas que não era para você viver. É você depender de resto. Saia do meio dos porcos. Enquanto você viver no meio dos porcos, você vai desejar comer a comida deles. Aí não é ambiente para você. Quem sabe alguém que conhecia a origem daquele jovem ia falar para ele: o que você está fazendo aí, rapaz? Aí não é o seu lugar. Mas melhor que alguém falar é o Espírito Santo falar com ele. É uma conversa interior. E aquele jovem teve essa conversa consigo mesmo. Porque quando ele estava no meio com os porcos, ele desejava comer a comida de porco. Quem sabe você está assim nesse dia, querendo viver de resto, sendo que o Pai tem melhor coisas para te dar, para te oferecer. O Pai tem alimento fresco para te dar. O Pai tem pão novo para te dar. O Pai tem coisas novas para te dar. E você, por se distanciar da presença do Pai, está vivendo de resto. O que é viver de resto? É viver de sobras. Se sobrar eu como, se tiver eu como, se tiver se submeter a um estágio a qual Deus não te chamou. É sair do estágio de filho e decair ao estágio a estar com porcos. O pecado te leva para esse ambiente.
a querer comer do resto, a querer viver de sobras. E quem é filho não vive de sobras. Quem é filho, ele tem a presença do Pai. Estou dizendo desse jovem que decidiu sair da casa do pai. E saindo da casa do pai, ele está longe do olhar, dos cuidados do pai. Quem sabe você está assim nesse dia, dizendo: eu não estou vivendo o propósito de Deus. Eu não estou vivendo o chamado de Deus. Eu não estou vivendo aquilo que como filho era para me usufruir, que é usufruir da presença do Pai. E usufruir da presença do Pai é ter o Pai por perto, é estar na casa do Pai, é ter lugar de segurança, é ter lugar de alimento, é ter lugar de refrigério. O alimento fala da palavra de Deus. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Este jovem teve essa conversa consigo mesmo e caindo em si, o verso 17 vai dizer, e caindo em si. O que é cair em si? Cair em si é fazer uma autorreflexão. Cair em si é fazer uma autoanálise. O que é essa autoanálise? A autoanálise é quando nós olhamos para dentro de nós e conversamos com nós mesmos. Sabe aquela conversa quando você depara diante do espelho e você fala: o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou mendigando isso? Por que eu estou passando por essa situação? Eu tenho origem, eu tenho uma casa, eu tenho um destino, eu tenho um pai. A palavra para nós neste dia é: saia do meio dos porcos, porque eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu tenho um endereço. Quem sabe você está afastado, você se distanciou da casa do pai, está longe, e por estar longe está vivendo das bolotas, querendo se alimentar das bolotas dos porcos. Os porcos aqui para nós nesse dia representa o inimigo das nossas almas. E aquele jovem faz uma autoanálise dizendo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele está dizendo: eu vou voltar para a casa do pai, porque lá até os trabalhadores, os servos comem melhor, porque a casa do meu pai tem cuidado, porque o pai sabe cuidar até dos servos, quanto mais do filho. E direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado filho. E quando aquele filho volta com o discurso todo preparado, todo pronto, todo elaborado, dizendo: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, o pai vai dizer, interrompendo a sua fala, dizendo para o servo: traz depressa a melhor roupa, traz depressa a sandália, traz depressa o anel. Como é que estava aquele jovem? Ele saiu como filho, vestido, calçado, está voltando sem vestes, quem sabe com as vestes rasgadas, quem sabe descalço, sem proteção espiritual, sem veste fala de santidade, sandália fala de preparação do evangelho, descalço, desprotegido, e anel fala de legado, aliança, herança. Quando ele vem com o discurso todo preparado, dizendo: eu não sou digno de ser chamado filho, eu quero ser servo, o pai está dizendo: você nunca deixou de ser filho. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez filho, sempre filho. Ainda que você se distanciou, faça hoje, neste dia, uma autorreflexão, uma autoanálise dizendo: eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque eu sou filho e filha. Você é filho ou você é filha que está me ouvindo? Volte para a casa do pai, porque estar com porcos não é um ambiente para você. Estar com porcos é depender de lavagem, depender de resto, e não é isso que o pai tem para você. Na casa do pai tem pão, tem proteção, na casa do pai tem a presença do pai. Volte hoje, saia do meio dos porcos, pare de pecar. Pare de viver essa vida que você está vivendo. Pare de viver essa situação que você está vivendo. Não era para você viver isso que você está vivendo distante da casa do Pai. Volte hoje. Decida hoje voltar para a casa do Pai.
O Pai está aí te esperando de braços abertos, com vestes novas, com sandálias nas mãos, com um anel no dedo, e vai fazer um banquete na sua volta. O Pai te aguarda. É tempo de voltar para a casa do Pai. Saia do meio dos porcos. Deus te abençoe. Fique com esta reflexão nesse dia. Fique com esta palavra. E que o Senhor fale com você. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, nos ajude a propagar o Evangelho, nos ajude que esta mensagem chegue a mais pessoas. Compartilhe, se inscreva, você vai me ajudar bastante. E eu conto com a sua ajuda. Nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe.